Graça e paz, vamos à nossa mensagem, Mateus capítulo 28, do verso 1 até o verso de número 6. O texto relata o que aconteceu depois da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. 3 dias, o que aconteceu depois do seu sepultamento. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Hoje, no domingo de Páscoa, nós comemoramos algo que é de suma importância para a nossa fé, para a fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. O Velho Testamento já fala algo sobre ressurreição, mas é o Novo Testamento que o expõe com maior amplitude. E falando de ressurreição, destaca a ressurreição de Cristo Jesus, sua singularidade e importância. Embora os discípulos não entenderam, Jesus tinha falado que ressuscitaria. O anjo disse: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ele ressuscitou ao terceiro dia e 3 vezes falou sobre a sua morte e ressurreição. Isso nós podemos ver aí em Mateus capítulo 16, o verso de número 21, Mateus capítulo 17, o verso 23 e Mateus capítulo 20, o verso 19. 3 vezes Jesus falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Certamente um assunto de muita importância. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E aqui vamos destacar a sua ressurreição, falando sobre a sua singularidade e importância. A Bíblia expressa a singularidade e a importância da ressurreição de Cristo, mostrando que ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Lá em João, capítulo de número 2, do verso 19 até o verso 21, nós temos Jesus se referindo ao seu próprio corpo, o seu corpo como sendo um santuário, que ele o reedificaria ao terceiro dia. Sendo destruído, ele o reedificaria ao terceiro dia. Isso é uma referência à sua ressurreição. Jesus Cristo tendo este poder. Ele ressuscitaria, sim, pelo seu próprio poder. Em João capítulo 11, verso de número 25, Jesus falou de si mesmo como sendo a ressurreição e a vida. Ele é aquele que tem poder sobre a morte e aquele que tem o poder para dar vida. E isso ele se refere não apenas com respeito às outras pessoas, mas também com respeito a si mesmo. Ele é a ressurreição e a vida. Também João, capítulo de número 10, do verso 17 até o verso 18. Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 e 18, Jesus diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então aqui Jesus disse que tinha o poder
de entregar a sua vida e de retomá-la. Ele é aquele que tem o poder de dar espontaneamente a sua vida e de reassumir sua vida. Os seus opositores queriam a sua morte, mas isso só aconteceu porque ele assim o permitiu. E pelo seu poder, ele retomou a vida, ele a reassumiu. Entendendo que Cristo é Deus, irmãos, vemos que esse poder exercido na ressurreição é um poder divino. Então a Bíblia vai atribuir, de uma maneira geral, esse poder a Deus. E particularmente fala também desse poder do Pai. O Pai, pelo seu poder, ressuscitou a Cristo Jesus. E por implicação, também podemos falar do poder do Espírito Santo na ressurreição de Cristo Jesus. Logo, as três pessoas da Trindade tiveram participação. Isso é, a ressurreição foi obra divina, foi obra da Trindade. Então, realizada por um poder ilimitado. Então, amados, a nossa fé em Jesus é a fé no Todo-Poderoso. Ele tem esse poder que só cabe a Deus exatamente porque Ele é Deus, Ele é plenamente Deus, o Deus homem, o Verbo que se fez carne. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, o poder divino. A Bíblia expressa a singularidade e a importância da ressurreição de Cristo, mostrando que Ele ressuscitou, vencendo o pecado e a morte. Jesus ressuscitou, vencendo o pecado e a morte. Vemos na Bíblia que o pecado tem uma relação com a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. A morte espiritual, a nossa separação de Deus, a morte física, a separação da nossa parte imaterial, da nossa parte material, e a morte eterna, a separação por toda a eternidade da ação graciosa de Deus, a danação eterna, o fato da pessoa ir para o inferno. Mas Jesus, ele veio exatamente, amados, para assumir o nosso lugar, para levar sobre si a nossa condenação. Ele morre em nosso lugar. A morte de Cristo Jesus foi uma morte substitutiva. Ele pagou o preço que deveríamos pagar, o salário do pecado e a morte, e Jesus, ele assume essa morte. Romanos, o capítulo de número 4, o versículo de número 25 diz: o qual, se referindo a Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus, em sua obra como sacrifício pelos nossos pecados, ele foi aprovado pelo Pai. Foi uma obra aprovada pelo Pai. Então não havia mais nenhuma necessidade dele permanecer no túmulo, isto é, uma vez que a sua obra foi aprovada. Então diz a Bíblia que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou de modo que nós somos declarados justos diante de Deus, tendo em vista que Deus aceitou o seu sacrifício. Jesus ressuscitou vencendo o pecado e a morte. A implicação disto para o fiel é de tal modo que diz 1 Coríntios capítulo 15, final do verso 54 até o verso 57. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. A Bíblia, amado, fala isso sim, que Jesus Cristo ressuscitou, vencendo o pecado e a morte. A Bíblia falando sobre essa singularidade e importância da ressurreição de Cristo, ela mostra também que Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, tendo o seu corpo glorificado. A ressurreição de Jesus não foi apenas um retorno da morte, tal como aconteceu lá no Velho Testamento, com o filho da viúva de Serepta, ele ressuscitou. Também um filho da mulher sunamita, a Bíblia também registra que ele ressuscitou. Nós temos também aquele homem que caiu sobre os ossos de Eliseu, a Bíblia fala que ele também ressuscitou. No Novo Testamento nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, nós temos a ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo, nós temos a ressurreição de Lázaro, nós temos a ressurreição de Dorcas e temos a ressurreição de Eutico. Mas são pessoas que voltaram a morrer. Jesus não. Jesus, a Bíblia diz que ele vive pelos séculos dos séculos. Ele foi ressuscitado de uma maneira toda especial. Ele elevou a natureza humana ao nível superior. O seu corpo foi aperfeiçoado, não estando mais sujeito à fraqueza, ao envelhecimento. E sim, é um corpo que tem força, que tem perfeição, um corpo capaz de viver eternamente. Então a ressurreição de Jesus é singular nesse sentido. Ele ressuscitou, mas ressuscitou com esse corpo glorificado. Um corpo glorificado, um corpo devidamente adaptado para viver na era vindoura, na era futura. 1 Coríntios capítulo 15, do verso de número 42 até o verso 44, falando sobre o que acontecerá com os cristãos, nos dá uma ideia do corpo glorificado de Cristo Jesus. Do verso 42 até o verso 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui fala sobre uma ressurreição na incorrupção, sem a possibilidade de sofrer decadência. Fala sobre uma ressurreição em glória, que tem um esplendor, um fulgor espiritual. Lá em Mateus capítulo de número 43, verso 43, capítulo de número 13, isso. Diz que os justos resplandecerão como o sol. Uma ressurreição em glória. Uma ressurreição em poder, cheio de energia, cheio de novas faculdades, com novas faculdades. Uma ressurreição com poder e uma ressurreição também, diz o texto, espiritual. Não no sentido de apenas algo imaterial, mas fala de um corpo então que é plenamente adaptado pelo Espírito para viver eternamente. Filipenses, o capítulo de número 2, o verso de número 7, fala de Cristo no seu esvaziamento como servo, sendo semelhante aos homens. E em 1 João, capítulo de número 3, verso 2, fala que nós seremos semelhantes a Ele, a Cristo, porque havemos de vê-lo como Ele é. Jesus com seu corpo
glorificado. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. A Bíblia, falando sobre a singularidade e a importância da ressurreição de Cristo, ela mostra que ele ressuscitou, garantindo a nossa ressurreição em glória. Esse que ressuscitou de uma maneira gloriosa, ele garante a nossa ressurreição em glória. Cristo garante a nossa ressurreição em glória, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias aqui é uma referência à colheita dos primeiros frutos, que anunciam a colheita que se segue. As primícias era a oferta da primeira safra, essa oferta que era oferecida a Deus, um sinal de que toda a colheita, na verdade, pertencia a Deus. E o ponto aqui é o seguinte: há uma relação entre Jesus e a igreja. A Bíblia vai mostrar que a igreja está em Cristo, nós estamos nele. Ele é o cabeça da igreja e ele é o nosso representante. E como nosso representante, pela sua ressurreição, ele garante a nossa ressurreição futura. Tanto a ressurreição espiritual, que nós já passamos por ela na regeneração, a própria regeneração, como a ressurreição corpórea. O fato é que Cristo Jesus, a ressurreição do nosso corpo, o fato é que Cristo Jesus, ele garante a nossa ressurreição futura, a nossa ressurreição em glória. Veja que a nossa ressurreição, irmãos, não é por causa da nossa consagração, e sim por causa da consagração de Cristo Jesus. As primícias, diz o texto, dos que dormem. É por causa da obra de Cristo. A nossa ressurreição é por causa da obra de Cristo. Isso significa que a salvação é pela graça do início até o final. Cristo, ele garante a nossa ressurreição em glória, sendo ele o primogênito dentre os mortos, o primogênito de entre os mortos. Colossenses, o capítulo de número 1, verso 18, diz isto, e também Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 5. Vou ler aqui Colossenses, capítulo 1, o verso 18. Ele, se referindo a Cristo, é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Isso também significa, irmãos, a garantia da nossa ressurreição futura, da ressurreição futura da igreja. Aqui Cristo, como o primogênito de entre os mortos, ele inaugura uma nova era pronunciada pelos profetas. A nova era pronunciada pelos profetas. Uma nova humanidade em contraste com a humanidade antiga, a humanidade em Adão. O novo já se manifestou. Cristo Jesus, ele é este primogênito dentre os mortos. Então, por ele nós temos essa nova humanidade, uma humanidade, então, sem a corrupção. Jesus, ele ressuscitou com esse corpo assim. Então, essa nova humanidade que ele inaugura, uma humanidade sem o poder da morte, sem os efeitos do pecado. E diz o texto, para em todas as coisas ter a primazia. O primeiro lugar só cabe a Deus. E Cristo Jesus, como sendo o primogênito dentre os mortos, o Filho unigênito de Deus, ele é aquele que tem a primazia. E claro que cabe todos nós crer nele, para que nós não pereçamos, mas tenhamos
a vida eterna. Lembrando disso, irmãos, ele tem a primazia exatamente porque ele é Deus. Cristo garante a nossa ressurreição em glória, sendo ele Espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 45. Vou ler também o verso de número 44 e 45. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando fala sobre esse último Adão, é Cristo Jesus. Fala aqui sobre os dois representantes da humanidade. Primeiro Adão e depois Cristo. O primeiro Adão aqui, descrito como Adão mesmo, e o outro Adão, que é Cristo, é descrito aqui como sendo o último Adão. O texto fala sobre corpo natural, que é o corpo da presente era, e fala sobre o corpo espiritual, o corpo da era por vir. Um corpo que não é meramente um espírito, é de fato um corpo glorificado. E a razão pela qual nós recebemos esse corpo é porque Jesus é espírito vivificante. Pela ação do seu espírito, ele nos dá esse corpo. Pela ação do Espírito Santo, Cristo Jesus nos dá esse corpo. Então é um corpo espiritual plenamente adaptado a viver em santidade e em retidão por toda a eternidade. Filipenses, o capítulo de número 3, o verso de número 21, diz que Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ele age assim, sendo esse espírito vivificante. O breve catecismo de Westminster, ele diz que na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absorvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Cristo Jesus, ele ressuscitou, garantindo a nossa ressurreição futura, a nossa ressurreição em glória. Uma bênção que começa já pela regeneração. Nós aguardamos o dia em que teremos também o nosso corpo transformado, o nosso corpo glorificado. Concluindo, Jesus ressuscitou. Ele já ressuscitou, como tinha dito. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele ressuscitou vencendo o pecado e a morte. Ele ressuscitou com o corpo glorificado. E ele ressuscitou garantindo a nossa ressurreição em glória. Ele vive. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que na minha vida, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Aleluia.